Luísa Martins, é contigo. Eu queria, sabe o que, Luísa? Você trouxe uma apuração tão interessante, isso está chamando a atenção na imprensa também, ali nas rodas, né, na ala jurídica do governo, a apreensão sobre o nome de Jorge Messias e aquela comparação que você faz com a indicação do Toffoli, né, esse fator Toffoli, a proximidade dos perfis, né, de quem era o ministro Toffoli na época, no que ele se transformou, quem é Jorge Messias e qual é o risco, o temor, né, de alguns nomes próximos do presidente Lula com a chegada do Jorge Messias, dado o que aconteceu com o Toffoli no passado. Até os perfis, em termos de carreira, são parecidos, né, Tainá Uribe? Toffoli foi secretário para assuntos jurídicos do governo Lula, depois foi advogado-geral da União e foi nomeado para o Supremo. Messias, do mesmo modo, foi subchefe para assuntos jurídicos do governo Dilma Rousseff e depois foi também, no governo Lula, nomeado advogado-geral da União. Então, isso já coloca os dois aí nesse... É possível fazer, né, esse paralelo entre os dois nomes. Agora, o que Lula não quer, segundo o que aliados têm contado, é que o que aconteceu com Toffoli aconteça também com o Messias, né? Lula se desiludiu muito com o ministro Dias Toffoli, com a atuação dele no Supremo, principalmente ali durante o período em que Lula ficou preso, né, no âmbito da Lava Jato. Claro que na época ainda não tinham vindo à tona as mensagens da chamada Vaza Jato, o Supremo ainda não tinha reconhecido ali a suspeição, né, o conluio que houve entre o então juiz Sérgio Moro e a Força-Tarefa do Ministério Público Federal do Paraná nos casos envolvendo do Lula da Lava Jato. Então, Toffoli, com base nisso, deu uma série de decisões que desagradaram Lula, inclusive uma em que Lula foi impedido, na prática, ali por uma decisão do ministro, de comparecer ao velório de um familiar. Então, o que Lula tem dito na verdade, desde 2023, quando ele teve outras oportunidades de indicar, por exemplo, Cristiano Zanin e Flávio Dino, é que o critério número 1 da corrida para o STF é lealdade. Lula não quer dar chance, segundo o que eu pude ouvir de aliados, para um novo Toffoli, né? Não quer se desiludir, não quer se decepcionar com quem ele vier a indicar para a Suprema Corte, ainda mais sendo um nome de alguém que é jovem, né? E que pode ficar no Supremo por mais de 3 décadas. Toffoli, por exemplo, foi nomeado com 41 anos. Messias também vai ser nomeado antes dos 50. Então, isso garante, né, que essas pessoas ocupem a cadeira no STF por um longo período. Então, a lealdade, a relação de confiança, ela é o critério primordial para Lula nesse momento. Então, até por isso que Lula tem dito que, apesar de entender que é importante ter mais mulheres e mais pessoas negras nos tribunais superiores, no STF, isso ele tem dito nos bastidores, né, que no STF não é lugar para se fazer política de diversidade, isso fica para as políticas públicas do governo, se for o caso, ou até para a nomeação de outros tribunais, mas nesse momento, para o Supremo, o que pesa realmente é a relação de confiança, é uma questão em que Lula não quer apostar, né? Ele quer uma garantia de alguém que vá ser alinhado ali às pautas do governo e que não vá desiludir o presidente no futuro, né? Então isso também pesou nessa corrida para o STF, para o nome de Messias ser favorito. Messias é uma pessoa da estrita confiança de Lula, já era da presidente Dilma na ocasião do seu governo e por isso esse fator fez Messias sair na frente nessa disputa. Obrigado, aqui falando, viu, Luísa? Né, Luísa? A gente estava aqui fofocando que a garantia, não tem muita garantia. Na vida não tem, né? Não tem. Mas só tem uma certeza ele que tenta é da dar morte, o resto. Ele tenta dar uma reduzida de danos ali, né? Porque antes, só para fazer um pequeno adendo, nas indicações anteriores dos outros mandatos de Lula, Lula buscava muito conselheiros jurídicos, buscava os seus ministros da Justiça, buscava se aconselhar com pessoas do entorno que acabavam, tem esse jurista lá na Universidade do Paraná, tem esse jurista do Rio de Janeiro, mas não eram pessoas ali da confiança de Lula. E Lula acabou se decepcionando com alguns deles, principalmente no curso da Lava Jato. Não quer dar chance para isso acontecer de novo, então está recalibrando essa estratégia.